Desde que começaram a fazer pesquisas eleitorais para a presidência da República, que Lula e Bolsonaro ocupam os dois primeiros lugares. Lula com qualquer coisa próxima a 37% das preferências e Bolsonaro com algo como 16%, 17%. Os outros que são mencionados ainda não passam de 10%, nem perto disso. Mas, na minha página, desde que começou essa discussão, a participação dos seguidores foi crescendo num ritmo impressionante. E eu acho bom, mas também é interessante a gente ter um pouco de crítica a alguma coisa que acontece e que não soma para a página, não vale para os seguidores do ponto de vista de um aprendizado ou de um debate saudável, que são os exageros, que são as raivas colocadas contra um e contra o outro, que eu entendo que existam, mas evitar sempre o ataque pessoal, que ninguém gosta de receber ataque pessoal. É importante discutir a ideia, é importante combater a ideia do outro, se você não concorda, mas sem a necessidade de ofender, nem de falar que fulano é isso ou aquilo, ou duvidar da moral da pessoa e assim por diante. Por que isso? Porque cada um de nós tem uma formação cultural, uma formação política, uma formação social que deve ser respeitada. Não é à toa que um eleitor de Lula pensa da forma como pensa e se expressa. E não é à toa que um eleitor de Bolsonaro pensa daquela forma e se expressa daquela forma. Tudo tem uma explicação naquilo que a pessoa vive, na sua experiência. E não adianta a gente querer fazer de conta que todo mundo pensa igual a gente. Não pensa, e é bom que não pense, porque é através da diversidade de ideias, de opiniões, de avaliações, que a gente cresce. Às vezes a gente cresce muito mais ouvindo uma opinião contrária àquela que a gente tem do que uma opinião favorável àquilo que a gente tem. Opinião favorável não acrescenta quase nada novo. Satisfaz o ego da gente, mas não transforma, não mexe. Né? Então, vamos olhar isso com muito mais atenção daqui para frente. Algumas manifestações que se repetem e que são altamente ofensivas, eu peço que parem com isso, porque não somam para a página. Mas posto isso, desde que o assunto passou a ser o julgamento do Lula em segunda instância, cresceu muito o grau de participação dos seguidores. E cresceu muito também o número de seguidores. Né? Eu tenho feito vários artigos e alguns vídeos avaliando essa questão do julgamento do Lula e, mesmo depois do julgamento do Lula, em vez de isso diminuir, ao contrário, cresceu. Está crescendo e a impressão que me dá é que vai continuar crescendo seguidamente até o final das eleições, até o momento em que o eleitor deposita o seu voto e saem os resultados e que as coisas comecem a assumir uma certa clareza do ponto de vista do que se espera para a condução do país daqui para frente. Agora, é claro que numa discussão dessa, em que estão colocados na frente Lula e Bolsonaro, e os candidatos do mercado, que o mercado quer
como Alckmin, Luciano Huck, como Rodrigo Maia, como Henrique Meirelles, eu tenho a impressão, eu tenho uma avaliação que essa turma não vai crescer. Porque, de uma certa forma, eles são considerados pela população como continuadores dessa política do governo Temer. E mesmo aqueles que ainda não consideram isso, ao longo do processo de discussão que vai crescer e está crescendo daqui para frente, os oposicionistas ao governo vão com muita tranquilidade colocar que ou você quer uma continuidade, que seriam essas políticas, com esses candidatos chamados de centro, ou você vai querer uma mudança. Se é uma mudança que vá para Bolsonaro, ou que vá para Lula, ou algum candidato indicado por ele, é uma coisa. E o debate pode ganhar intensidade, né? Mas o importante é que o debate se dê com ideias, com propostas e com sinceridade nas colocações, para que a gente possa avançar, a gente possa tirar proveito para todos. Vamos ficar alerta, porque muita coisa ainda vai ser tentada por esse governo até o final desse ano. E as coisas que esse governo está tentando não são boas para a sociedade. Não é à toa que esse governo ele só tem 6% de ótimo e bom. O resto é contrário a ele. E é contrário a ele porque a sociedade está se sentindo agredida nos seus direitos, seja pela reforma trabalhista, que retira direitos, seja pela reforma da Previdência, que felizmente não vai acontecer, na minha opinião. Aliás, venho falando sobre isso há mais de 4 meses, desde que eu fiz um artigo chamado Caiu a Ficha, que está nessa página, que mostra que o governo já percebeu que perdeu essa batalha junto à opinião pública. E não vai ser, seguramente, o próximo governo que vai mexer com essa Previdência Social, porque é mexer em direitos e quando você mexe em direitos, a sociedade reage e, felizmente, a sociedade está reagindo de uma maneira bastante madura, exigindo que os seus direitos sejam respeitados, exigindo que o governo cobre daquelas empresas que não pagam a Previdência, exigindo que o governo passe de gastar dinheiro com corrupção, exigindo que o governo passe de querer agradar a sua base de apoio com o dinheiro público, desviando recursos públicos, e é isso que a gente tem que ficar cobrando sempre do governo e mostrando que a crise ou a reforma não tem que prejudicar a população, porque tudo tem troco. Se você retira direitos, se você retira recursos que se destinam a quem ganha da classe média para baixo, você retira também o quê? Retira atividade econômica, você retira faturamento das empresas, você retira lucro das empresas, você retira a própria arrecadação pública, que vem em consequência dessas atividades que se destinam à população de classe média e de menor renda, que é o grosso dos recursos públicos que estão em jogo. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. Eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.